Em meio às crenças que povoam a humanidade, o Espiritismo surge como uma doutrina que une fé, razão e experiência espiritual em um só caminho. Mas afinal, o que é o Espiritismo? Codificado por Allan Kardec no século XIX, o Espiritismo é uma doutrina tríplice, ou seja, fundamentada em três pilares principais: ciência, filosofia e religião. Mas não se trata de uma religião no sentido tradicional, com dogmas rígidos ou sacerdócio. Trata-se de uma visão espiritual do mundo baseada em estudo, reflexão e transformação íntima. O Espiritismo nasce da observação de fenômenos mediúnicos, como mensagens escritas por espíritos, objetos que se movem, vozes que surgem em sessões, e busca entender o invisível com método e lucidez. Kardec não criou o Espiritismo, ele organizou os ensinamentos que os próprios espíritos comunicaram através de inúmeros médiuns, dando origem à chamada Codificação Espírita, composta por 5 livros fundamentais. Entre seus princípios estão a existência de Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A imortalidade da alma, pois a vida não se encerra com a morte física. A pluralidade das existências, também conhecida como reencarnação. A comunicabilidade dos espíritos, que permite o intercâmbio entre os dois planos. E o progresso moral como objetivo da vida. Mas o que torna o Espiritismo único é a sua proposta de educação espiritual baseada no livre-arbítrio e na responsabilidade pessoal. Não há promessas mágicas. Não há condenações eternas. Há o convite à reforma íntima, à compreensão das dores, ao entendimento das causas ocultas das experiências humanas. O Espiritismo não é apenas estudo dos espíritos, é estudo do ser humano como espírito. É luz que esclarece. É ponte que une ciência e fé. É bússola para quem deseja compreender as leis que regem o corpo, a alma e o universo. A morte não é fim, é passagem. Uma mudança de estado, uma transição do plano físico para o plano espiritual. Essa é uma das verdades mais belas e libertadoras que o Espiritismo nos apresenta: a alma é imortal. Isso significa que o espírito continua vivendo mesmo após o desligamento do corpo físico. Ele mantém sua identidade, suas memórias, suas tendências, e segue sua jornada rumo à evolução. Esse princípio nos convida a ver a vida com outro olhar. Se a alma não morre, então cada gesto, cada escolha, cada pensamento tem consequência além do tempo, e o sentido da existência se expande. Vivemos não apenas para esta encarnação, mas para o crescimento eterno do espírito. Segundo Allan Kardec e os espíritos que contribuíram com a codificação espírita, o espírito é criado simples e ignorante, mas possui o potencial para alcançar a plenitude. Cada existência encarnada é uma oportunidade de aprendizado, de resgate, de lapidação moral. Ao desencarnar, o espírito retorna à pátria espiritual, onde revê sua trajetória, compreende seus erros e prepara-se, futuramente, para uma nova existência. Mas essa ideia não vem apenas da doutrina, ela ecoa nas experiências de milhares de médiuns, que recebem mensagens de espíritos que partiram e continuam se comunicando. Esses relatos demonstram que a consciência permanece, que o amor ultrapassa fronteiras e que a saudade não é separação definitiva, mas intervalo. A imortalidade da alma não apenas consola os corações, ela transforma a forma como vivemos. Nos ensina que cultivar a bondade, a justiça e o amor não é apenas escolha sábia, é investimento eterno. Viver. Morrer. Renascer. Essa é a lei. Segundo o Espiritismo, a reencarnação é a principal ferramenta para o progresso espiritual. Por meio dela, o espírito retorna à vida física quantas vezes forem necessárias, sempre com o objetivo de aprender, reparar erros e desenvolver virtudes. Cada encarnação é única. Pode trazer novas provas, desafios morais ou reencontros com outros espíritos com os quais temos laços ou pendências. Reencarnar não é castigo. É oportunidade. É chance de continuar a jornada com novos recursos, novos contextos, novas escolhas. O esquecimento temporário das vidas anteriores existe para proteger o livre-arbítrio, evitando que mágoas ou favoritismos interfiram nas experiências atuais. Mas a essência permanece. O espírito leva consigo tudo o que já conquistou, seja sabedoria, seja hábitos que ainda precisa transformar. A reencarnação nos lembra que ninguém está perdido, que o tempo é generoso, e que sempre haverá um novo amanhecer para quem deseja evoluir.
Alguns ouvem vozes. Outros veem imagens. Alguns escrevem mensagens que não vêm de si. Estes são os médiuns, pontes vivas entre o mundo físico e o espiritual. A mediunidade é uma faculdade natural e neutra. Não é privilégio, nem maldição. É uma capacidade como a inteligência ou a sensibilidade, pode ser desenvolvida, educada e colocada a serviço do bem. Há diversos tipos: psicografia, psicofonia, clarividência, curas espirituais, entre outras. O médium, quando bem preparado e moralmente comprometido, torna-se instrumento de luz, permitindo que os espíritos compartilhem ensinamentos, consolos e orientações. Por isso, o exercício da mediunidade exige estudo constante, equilíbrio emocional, humildade e vigilância. Não basta ter o dom, é preciso cultivá-lo com responsabilidade. O médium é como um espelho da alma. E quando limpo, reflete com nitidez os planos mais elevados. Você já imaginou como é o plano espiritual? Seria um céu? Um lugar etéreo? Ou algo mais próximo do que pensamos? Segundo o Espiritismo, o mundo espiritual não é um lugar distante, mas uma dimensão paralela à nossa, sutil, vibratória, onde vivem milhões de espíritos em diferentes graus de evolução. Há regiões de paz e beleza, verdadeiras colônias espirituais dedicadas ao auxílio e aprendizado. Mas também há zonas de sofrimento e perturbação, onde permanecem espíritos ainda presos às paixões, ao egoísmo e ao apego à matéria. Nosso estado após a morte não é definido por crenças, mas por aquilo que cultivamos internamente. Não se trata de julgamento, mas de sintonia. Onde estiver nossa vibração, estará nossa morada. O mundo espiritual é vasto, dinâmico e profundamente justo. E nele continuamos vivendo, aprendendo e amando. A cada ação, uma reação. No Espiritismo, essa verdade se transforma em lei universal, a lei de causa e efeito. Tudo o que fazemos, pensamos ou desejamos gera uma consequência. Essas consequências não são punições, mas reflexos naturais da nossa vibração. Se semeamos o bem, colheremos equilíbrio e paz. Se ferimos ou agimos com egoísmo, o universo nos permite experimentar situações que favoreçam o aprendizado e a reparação. A lei de causa e efeito atua em nossas vidas, entre encarnações e no plano espiritual. Ela explica o sofrimento, os desafios, os reencontros difíceis. Mas também revela a justiça, a misericórdia e o amor divino que não castiga e educa. Somos arquitetos do nosso destino. E cada escolha é um tijolo na construção do espírito. Foi em 1857 que Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, marco inicial da doutrina espírita. A obra reúne mais de 500 perguntas e respostas sobre temas profundos: a origem da alma, o mundo espiritual, os espíritos, a reencarnação, a mediunidade, Deus, o universo. Mas o que torna o livro especial é o seu tom dialógico, racional e acessível, que transforma mistério em sabedoria. As respostas foram transmitidas por espíritos superiores, através de médiuns sérios e dedicados. Kardec agiu como organizador, questionando com lógica, confrontando informações e reunindo uma base sólida e universal. O Livro dos Espíritos é o coração da filosofia espírita, e sua leitura transforma. Não há imposição, há reflexão. Não há medo, há clareza. Cada página é um convite para conhecer melhor a nós mesmos, e ao mundo invisível que nos envolve. Falar sobre espiritismo sem mencionar Chico Xavier é impossível. Mais do que um médium, ele foi um instrumento de amor, humildade e serviço espiritual. Durante mais de 70 anos, psicografou milhares de mensagens, livros e cartas. Seu trabalho não era para si, era para acalmar corações, esclarecer consciências, sem nunca buscar fama ou poder. Seu legado inclui mais de 400 obras psicografadas, muitas escritas em estilos literários diversos, assinadas por espíritos conhecidos e elevados. Mas Chico era mais que médium. Era exemplo vivo de caridade, resignação, fé e compaixão. Recebia pessoas, escutava dores, sorria com ternura mesmo diante de perseguições. Seu nome permanece não pela fama, mas pela luz que espalhou na terra. O livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, transformou o imaginário espiritual de milhares de pessoas.
A obra descreve uma colônia espiritual onde espíritos recém-desencarnados passam por tratamentos, estudos e trabalho, antes de seguir rumo à reencarnação ou estágios superiores. Nosso lar não é alegoria. É revelação. Mostra que o plano espiritual tem organização, estrutura e beleza. Há hospitais, escolas, ministérios, praças e templos, tudo guiado pelo amor e pela ética universal. Ao conhecer nosso lar, descobrimos que a morte não nos tira o caminho, apenas nos convida a continuar. Mais do que uma leitura, este livro é um manual de elevação moral. Nele, Allan Kardec reúne ensinamentos de Jesus interpretados sob a ótica espírita, com explicações sobre temas como humildade, perdão, fé, justiça, entre outros. É a espiritualidade cristã sem dogmas, aberta ao raciocínio e à vivência prática. O Evangelho segundo o Espiritismo não fala apenas de religião, fala de ética espiritual. É leitura recomendada para reuniões espíritas, meditações íntimas e momentos de transformação pessoal. Sua mensagem principal? A caridade como base da evolução espiritual. Nenhum de nós caminha só. Cada espírito encarnado possui ao seu lado um guia espiritual, um mentor, que o acompanha desde o nascimento e oferece intuições, proteção e direção. Esses espíritos protetores são almas mais evoluídas, que voluntariamente escolhem nos amparar. Eles não impõem, sugerem. Não nos livram da dor, mas nos ajudam a compreendê-la. E mesmo quando erramos, permanece ao nosso lado em paciência e amor silencioso. Sentir um pressentimento, uma paz súbita, uma ideia inspiradora, pode ser a voz do seu protetor. Nem toda influência espiritual é positiva. A obsessão acontece quando espíritos desencarnados, por ressentimento, apego ou ignorância, se conectam com encarnados, provocando desequilíbrios emocionais, mentais e até físicos. Esse fenômeno, estudado profundamente pelo Espiritismo, não é possessão demoníaca, mas uma relação de sintonia, que pode ser tratada com oração, vigilância, reforma íntima e, em casos mais profundos, com auxílio mediúnico em centros espíritas sérios. A obsessão não é punição, é alerta. Quando resolvemos nossas sombras, a luz se torna escudo. A prece é diálogo. É energia. É ponte. No Espiritismo, orar não é repetir fórmulas, é vibrar com intenção, conectar-se com Deus e com espíritos elevados através do pensamento. A prece sincera tem poder de harmonizar ambientes, aliviar sofrimentos, proteger consciências e transformar sentimentos. Ela não muda as leis divinas, mas nos fortalece para atravessá-las com dignidade. Quem ora não está sozinho. Está acompanhado pela vibração que acolhe, esclarece e conduz. Por que sofremos? Porque há dores que parecem injustas ou incompreensíveis. No Espiritismo, o sofrimento não é punição, é ferramenta de despertar e transformação. Deus, como inteligência suprema, jamais age com crueldade. Sua justiça é amorosa, pedagógica e perfeita, mesmo que muitas vezes não compreendida pela visão humana. A dor pode ser consequência de escolhas passadas, nesta vida ou em vidas anteriores. Pode ser oportunidade de resgate, de fortalecimento moral ou de solidariedade com outros espíritos. Mas seja qual for o motivo, ela sempre ensina. Ao entender que a dor tem propósito, descobrimos que ela pode ser passagem, e não prisão. Imagine um grupo em silêncio, em oração, vibrando em harmonia. É nesse ambiente que acontecem as reuniões mediúnicas, encontros dedicados ao diálogo com o plano espiritual. Com seriedade, estudo e preparo, os médiuns recebem comunicações de espíritos desencarnados. Alguns sofredores, em busca de auxílio. Outros mensageiros, trazendo orientação e consolo. As reuniões são conduzidas com ética, compaixão e finalidade terapêutica, jamais para curiosidade ou espetáculo. São espaços de acolhimento, cura e reconexão entre dimensões. Todos estamos cercados por vibrações espirituais. Algumas elevam, outras confundem. Os espíritos nos influenciam de forma sutil, através de pensamentos, emoções e intuições. Mas essa influência só acontece quando estamos em sintonia. Se cultivamos raiva, medo ou desequilíbrio, nos conectamos com espíritos semelhantes. Se vibramos amor, clareza e fé, atraímos guias, mentores e inspirações elevadas. A escolha da sintonia é nossa.
E ela define quem nos acompanha, mesmo que invisivelmente. Evoluir não é apenas sobreviver, é despertar. E todo despertar começa pelo aprendizado profundo da alma. O Espiritismo valoriza o estudo, a reflexão, o cultivo das virtudes. A verdadeira educação não é apenas intelectual, é moral, emocional e espiritual. Ela transforma nossas escolhas, nossos comportamentos e nossa relação com o mundo. A reforma íntima é o núcleo da proposta espírita. Conhecer-se, aceitar-se, transformar-se, com paciência e perseverança. Quando o espírito aprende a amar, ele deixa de errar. E quando aprende a servir, ele se aproxima da luz. O espírito não é apenas um ponto de luz. Ele tem um envoltório, um corpo energético chamado perispírito. Esse corpo sutil conecta o espírito ao corpo físico durante a encarnação e permanece após a morte. É com ele que o espírito sente, pensa, se comunica, se desloca. E é também através dele que se manifestam doenças, traumas e transformações espirituais. O estudo do perispírito revela como o mundo espiritual é profundamente real e organizado, com leis vibratórias que regem nosso estado emocional e físico. Conhecer o perispírito é compreender como o invisível atua no visível. Alguns espíritos não voltam à Terra para aprender, mas para ensinar, curar e inspirar. Esses são os espíritos missionários, seres elevados que aceitam encarnar para contribuir com a evolução coletiva. Muitos deles vivem vidas discretas, sem fama, mas transformam os ambientes por onde passam com compaixão, sabedoria e ética. Outros ocupam posições públicas, influenciam a educação, a ciência, a arte, a espiritualidade. Eles não são perfeitos, mas são lúcidos. E sua presença na Terra é farol em tempos difíceis. A Terra não é o único lar da vida. O universo é morada de infinitas formas espirituais, em diversos graus de evolução. Segundo a doutrina espírita, há mundos inferiores, onde o ego e a dor ainda predominam. E há mundos superiores, onde a paz, o amor e a espiritualidade são naturais. A reencarnação também acontece nesses planetas, e o espírito, ao evoluir, pode migrar para planos mais elevados. Somos cidadãos cósmicos, e nossa jornada não se limita a um mundo. A dor pode parecer insuportável, mas jamais é final. O Espiritismo trata o suicídio com compaixão, esclarecimento e acolhimento. O espírito que interrompe a própria vida não é condenado, mas enfrenta repercussões espirituais complexas, geralmente marcadas por sofrimento, desequilíbrio e arrependimento. Mas há sempre esperança. Há tratamento no plano espiritual, há amparo dos mentores, há possibilidade de recomeço. A vida nunca se encerra, e o amor divino nunca abandona. Toda criança é alma antiga em novo corpo. Não há espírito bebê. As crianças trazem suas experiências, sabedorias e missões, mesmo que ainda não consigam expressá-las. Muitas são espíritos evoluídos que vêm trazer renovação aos lares. Outras, espíritos necessitados que pedem amparo e educação com amor. O Espiritismo nos ensina a respeitar a alma da criança, ajudando-a a desenvolver-se com equilíbrio físico, emocional e espiritual. Educar é também preparar o espírito para os voos que virão. Morremos para acordar. A desencarnação, no Espiritismo, é um despertar espiritual. O espírito liberta-se do corpo físico e retorna ao plano de origem, onde revê sua vida, reencontra afetos e compreende seu estado vibratório. Esse momento pode ser sereno ou perturbador, dependendo da lucidez, da fé e da preparação interior. Mas o que é certo é que a consciência não se apaga. Ela desperta e inicia nova etapa da jornada. A morte não é perda. É reencontro com quem verdadeiramente somos. Mudar o mundo começa com mudar a si mesmo. A reforma íntima é o convite mais profundo do Espiritismo. Não se trata de perfeição, mas de esforço constante para vencer o egoísmo, o orgulho, o ressentimento e tudo o que nos afasta da nossa essência espiritual. Essa mudança acontece em silêncio, no dia a dia, nas pequenas escolhas. É um processo lento, mas luminoso. A reforma íntima é a escada invisível que nos leva à luz. Fora da caridade, não há salvação. Essa frase não é apenas lema, é essência. A caridade, no Espiritismo, vai além de doar objetos.
É doar tempo, paciência, escuta, compreensão. É enxergar o outro com empatia e oferecer apoio mesmo quando ninguém está olhando. A caridade nos purifica, nos conecta e nos aproxima dos planos mais elevados. Amar o próximo é reconhecer que ele é a extensão do nosso próprio espírito. Casas de oração, estudo e acolhimento. Os centros espíritas não são templos de adoração, são escolas da alma. Neles, o espiritismo é vivido com simplicidade. Palestras, atendimentos fraternos, evangelização infantil, reuniões mediúnicas e muito mais. São espaços gratuitos, abertos e guiados pela fraternidade, onde a espiritualidade se torna prática viva. O centro espírita é lar para quem busca paz, esclarecimento e luz. A escrita mediúnica é um dos meios mais belos de comunicação entre os mundos. A psicografia acontece quando o espírito comunica-se por meio da mão de um médium, transmitindo mensagens, ensinamentos ou relatos pessoais. Chico Xavier foi um dos maiores exemplos dessa prática, mas há muitos médiuns que continuam esse trabalho com ética e respeito. Quando a alma escreve, o papel se transforma em ponte de esperança. Estamos vivendo um momento especial na Terra. A transição planetária é o processo pelo qual nosso mundo passa de provas e expiações para a regeneração espiritual. Isso significa que, pouco a pouco, o planeta receberá espíritos mais comprometidos com o bem, e as estruturas sociais e emocionais passarão por grandes mudanças. Pode parecer caos, mas é cura. Estamos limpando o velho para dar espaço ao novo. A dor que vemos hoje é parto de um mundo melhor. Jesus, no Espiritismo, não é Deus, mas o espírito mais elevado que já esteve entre nós. Modelo, guia, mestre universal. Sua mensagem foi amor, justiça, humildade e coragem moral. No Espiritismo, estudamos seus ensinamentos à luz da razão, buscando vivenciá-los no cotidiano. Não adoramos Jesus, buscamos segui-lo com lucidez e sinceridade. Ele veio para acender luzes, e jamais exigiu que o adorássemos. Apenas que nos amássemos. Para onde vamos como humanidade? A resposta está no que escolhemos ser, pensar e sentir. O Espiritismo vislumbra um futuro de paz, onde o conhecimento espiritual será comum, os valores morais serão base das relações e o amor substituirá a violência. A evolução não acontecerá por imposição, mas por transformação interior coletiva. O Espiritismo não veio para salvar, mas para esclarecer. E com clareza, vem a liberdade.